Olá, meu nome é Fausto Ramos e eu estou aqui para lhe indicar a respeitar o seu próprio tempo. O Caosofia Responde está de volta. Eu decidi voltar com essa série depois de deixar algum tempo para vocês fazerem mais comentários interessantes, para que eu tivesse o que comentar a respeito desse meu espaço do canal, onde eu respondo aos comentários dos meus seguidores, dos meus vídeos. Eu gosto do fato de eu ter criado uma comunidade de pessoas muito engajadas em debates, em conversar a respeito de assuntos com profundidade. Caso vocês queiram também conhecer outras pessoas que gostam de debater os assuntos de um jeito causófico, eu sugiro vocês a apoiarem a campanha do Apoia-se, que está o link aqui na descrição, ou então se tornar um membro meu pelo YouTube, pelo Seja Membro, que você pode encontrar vinculado à minha página do YouTube. E hoje eu converso com o Cyber Samurai, um comentário que ele fez no meu vídeo falando a respeito de Goécia caótica. É bem isso. Infelizmente, a maioria das pessoas estão pulando certas etapas que são fundamentais para a formação mágica de qualquer um. Já vi alguns influencers de magia do caos e de outras vertentes serem extremamente irresponsáveis na hora de passar certas informações para pessoas que claramente não possuem um conhecimento prévio do assunto, muitas vezes até menores de idade, procedimentos que poderiam colocar em risco a integridade física desses, não apenas magicamente, mas nas vias de fato. Como você mesmo disse, magia do caos não é uma prática voltada para iniciantes. O que pode ser normal e de boa para alguém que já tem passado por uma longa formação nessa via, pode ser um veneno para quem está começando agora e não tem maturidade suficiente para tal. Infelizmente, por causa dessa pregação de que magia do caos é fácil, ou até de que magia do caos é o que você quiser que ela seja, acaba por gerar esse tipo de situação complicada. Essa já é uma tecla a respeito do qual eu bato há bastante tempo no meu canal, relacionado com a forma como magia do caos não é necessariamente a magia de pessoas que estão começando, e também o modo como você precisa ter cuidado e atenção com as práticas que você adere, mesmo quando você acredita que é algo que não tem nenhum perigo ou que não corresponde a algo que seja perigoso nas suas crenças. Isso não necessariamente significa que não existe risco em praticar algo para o qual você não recebeu instrução ou que você ainda não teve a preparação prática adequada para aquele tipo de prática. Eu posso citar vários exemplos de dentro e de fora da magia a respeito de coisas que não é seguro você tentar praticar por conta própria sem conhecimento prévio. Digamos que você queira tentar aprender a ler parkour por conta própria. Sabe aquele pessoal que pula muros, vai de uma ponta a outra e pula de um prédio para outro prédio, que pula grades e que faz piruetas enquanto faz tudo isso, que é o que eles também chamam de free running. Imagina tentar aprender isso com seus amigos sem ter alguém que saiba fazer as instruções corretas, passar as instruções corretas desses movimentos. Existem práticas, por exemplo, relacionadas com a gnose dentro da magia, onde eu relato a respeito de algumas dessas práticas nos meus vídeos, relacionado com pranayama, relacionado com contenção da respiração, com prender a respiração até o ponto em que você quase desfalece. E que mesmo eu passando essa instrução, eu geralmente sempre passo ela junto com uma advertência muito alarmante a respeito do fato de que você não pode tentar fazer esse tipo de prática sem ter um conhecimento prévio sobre a sua própria condição médica, como o fato de que pessoas com asma jamais deveriam de tentar uma prática de gnose mágica, onde você simplesmente prende a sua respiração, onde você busca talvez a exaustão física por meio de exercícios, onde tem pessoas que têm labirintite e podem não ter conhecimento de que elas têm labirintite e tentar uma prática onde elas rodam, 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 rodam até elas ficarem tontas e então chegarem à gnose mágica. Existem várias coisas que você precisa ter uma preparação e o cuidado com a sua própria saúde, com a sua própria integridade física antes de se engajar a fazer, antes das pessoas saírem disseminando e falando que essas são maneiras muito válidas de você carregar um sigilo e praticar magia. Existe sim a possibilidade de inovação, a possibilidade de descobrir meios diferentes por meio da síntese dentro da magia do caos, mas isso não significa irresponsavelmente incentivar as pessoas a práticas que podem ser perniciosas para elas. Um desses exemplos foi justamente o exemplo do vídeo no qual o Cyber Samurai fez o comentário que ele fez neste vídeo, onde eu falo a respeito das pessoas que querem se engajar com a prática da magia da Goécia,
sem conhecimento prévio a respeito desse trabalho, apenas pegando os daimons goéticos e tratando eles automaticamente como se fossem servidores mágicos públicos que elas podem sair ativando e fazendo trabalho. Eu acho muito perigoso se atirar no desconhecido dessa maneira, de maneira irresponsável. Eu sou do tipo de pessoa que acredito que antes de você tentar incorporar elementos de um outro sistema dentro do seu sistema pessoal de trabalho, é bom você conhecer o que é aquele sistema e o que aquelas coisas representam a partir de dentro daquele sistema. Então eu não estou nem afirmando que Daimons da Goécia são necessariamente espíritos astrais que você evoca, nem que eles são simplesmente elementos da sua consciência com qual você interage. Para mim, é possível que eles sejam as duas coisas, e mesmo que a gente trabalhe apenas na perspectiva de eles serem apenas elementos da sua consciência, isso não necessariamente torna a prática bobinha, fácil ou algo que você pode fazer com tranquilidade, sem se preocupar com possíveis efeitos que isso pode repercutir em você. Eu conheço pessoalmente casos de pessoas que já tentaram engajar logo com Goécia no começo da prática mágica e fazer evocações. E independente de você mensurar ou não o sucesso que ela teve com isso, são pessoas que sofreram sequelas psicológicas graves e que até hoje não foram remediadas. Eu conheço pessoas que se engajaram em métodos de meditação um pouco mais exagerados, que elas não estavam com o corpo e com a mente preparada para aquele método de meditação. Olha lá, hein? A coisa mais básica da magia. E o cara foi praticar de um jeito tão intenso que acabou que ele sumiu e só apareceu 2 semanas depois, conversando comigo, dizendo que ele estava no hospital psiquiátrico depois dele ter tido problemas graves de saúde e um surto relacionado com o fato da prática que ele fez. Então, magia não é uma coisa mole e é sempre, vamos dizer assim, você vai estar sempre jogando uma roleta russa quanto menos conhecimento e preparação prévia você tiver para a prática. Eu não estou dizendo que vocês precisam ler 20, 30 livros antes de fazer qualquer coisa com magia. Eu não fui assim, e eu compreendo isso. Eu compreendo o risco que eu corri, inclusive, às vezes lendo muito pouco antes de começar a me engajar na prática, mas pelo menos eu tinha pessoas que estavam me instruindo dentro da prática que eu fazia e vigiando os meus resultados. Então eu não comecei absolutamente sozinho, apesar de eu ter seguido sozinho 90% da minha jornada. Eu tô dizendo que eu pessoalmente não gosto da onda de várias pessoas que tomaram a magia do caos como uma desculpa para serem preguiçosos ou para se apropriarem de elementos de sistemas mágicos alheios, como se isso fosse simplesmente fácil, simples e moleza. Eu não estou dizendo necessariamente da apropriação ou não de símbolos dentro da sua prática. Isso é muito diferente de você apropriar um elemento tão central ou que dentro daquele sistema tem tantas facetas, como, por exemplo, tratar entidades da Umbanda como se fossem servidores e aspectos da consciência per si, desconsiderando qualquer outro contexto relacionado com como essas entidades da Umbanda são consideradas dentro da matriz religiosa original. Eu não estou dizendo, eu não estou falando a respeito de você se vincular ou não ao arquétipo daquele tipo de manifestação, ou como isso é encarado ou não dentro daquela região em que você pode incorporar o símbolo daquilo. Eu não tenho nenhum problema com você colher símbolos de vários outros lugares e o que eles podem manifestar e representar para você. A diferença é o como você incorpora isso. Se você incorpora simbolicamente ou se você meio que deturpa o significado que aquilo tem naquele tipo de sistema para trazer para o seu, como o fato de querer atribuir a tudo a qualidade de ser servidor caótico. Existe uma diferença muito grande entre entender que o conceito de sigilo de servidores na magia do caos é uma síntese relacionado com várias outras práticas de vários outros sistemas e que Peter Carroll, Ray Sharing, o Austin Osman Spare e várias outras pessoas olharam para essas várias práticas desses diferentes sistemas mágicos e místicos e perceberam certas raízes comuns, certas similaridades que permitiu a eles sintetizar e criar algo diferente, algo novo, como a ferramenta dos sigilos e dos servidores.
Isso não necessariamente significa dizer que você pode reduzir tudo a sigilos e servidores, e dizer que as runas nórdicas são essencialmente sigilos caóticos, ou que os Daimons da Goécia são essencialmente servidores mágicos caóticos. Você pode perceber a semelhança, perceber as correspondências, perceber o quanto que aqueles sistemas mais antigos inspiraram a sintetização dentro da magia do caos. Mas eu lhe falo para tomar cuidado antes de você simplesmente pegar elementos da prática do outro, incorporar para o seu e tratar como se fosse tudo a mesma coisa. Porque o nome disso que a gente dá é a de marretada hermética. Só porque duas coisas são afins ou são parecidas, para você elas são exatamente a mesma coisa. E isso também é replicado em outros sistemas, do qual acho que eu nem preciso falar a respeito com vocês. Os estudantes já entenderam a que eu estou me referindo. Várias ordens mágicas têm um período probatório para você tentar entrar naquela ordem, onde você passa algum tempo estudando e praticando, e depois você vai ter que comprovar algum resultado dentro daquela prática. A Illuminatus of Thanateros, que é uma ordem de magia do caos, tem esse período de pelo menos 6 meses. O Círculo Iniciático de Hermes, que é uma ordem telêmica originária aqui do Brasil, tem esse período também de no mínimo 6 meses. A Astrum Argentum também tem um período de no mínimo 1 ano. E esse período onde você é instruído a algumas práticas bem básicas, nada revolucionário e extraordinário, nada de invocação e evocação, mas algumas coisas bem simples, bem bobas, como aprender a ficar parado, aprender a meditar, aprender a fazer um banimento dos mais simples que existem, e passar um bom tempo praticando e se inteirando com essas práticas antes de você tentar entrar na ordem. E esse tratamento geralmente é dado independente do quanto tempo você já tenha de prática prévia anterior. Muitas vezes você pode ter práticas em outros sistemas e ser muito eficiente neles, mas você precisa ser capaz de comprovar ter o domínio mínimo com as práticas relacionadas com o sistema daquela ordem. Imagine como seria o mundo se todas as pessoas que ficam buscando feitiço e sigilozinho e servidor público para resolver a vida delas se colocassem a proposta de praticar o básico do básico, que é, no caso da magia do caos, como que eu posso citar um exemplo, o Liber MMM, que é o primeiro capítulo do Liber Null do Peter Carroll, um dos primeiros livros relacionados sendo utilizado como uma referência basal de magia do caos, fala do programa do Liber MMM, que são algumas práticas muito simples de visualização, meditação, controle da respiração, imobilização do corpo, som sob vontade. E essas práticas extremamente simples, nada de servidor, nada de sigilo. Proponha-se fazer essas práticas por 6 meses antes de fazer qualquer outra coisa. E veja a diferença no que vai acontecer. Tantas pessoas buscam agir do caos e depois reclamam: ah, eu fiz um sigilo, não deu certo, fiz um sei lá o que, não deu certo, eu tô criando um servidor, mas o meu servidor não tá funcionando. Ei, você já tentou fazer o experimento do programa mínimo de treinamento antes de fazer essas práticas para poder depois ver a diferença do que significa você se propor àquele aquecimento, aos fundamentos básicos daquela prática, antes de fazer coisas que eles estão tentando te oferecer no meio internautico como se fosse o mais básico? É claro que é capaz de você conseguir ter resultados sem um treinamento prévio. Isso não é impossível. Quem entende e domina de magia sabe o quanto que isso é possível e é provável. O problema todo é você correr o risco de, tendo resultados com algo que é muito elementar, muito básico, acreditar que já está preparado para viver e experimentar coisas muito além sem ter os fundamentos básicos preparados. É a mesma coisa que alguém que vai querer praticar artes marciais sem saber, por exemplo, fazer as posições básicas daquela arte marcial ou sem aprender a cair no chão sem se machucar. Se você for numa aula, por exemplo, de circo, onde você tem as pessoas penduradas em faixas, você tem trampolins com pessoas fazendo saltos mortais duplos e flipados, e você chega lá procurando fazer isso, o seu instrutor provavelmente vai virar e falar: pô, legal, bacana que você quer aprender a fazer essas coisas interessantes, mas antes você vai aprender a rolar no chão. Ah, não, mas eu quero aprender a fazer aquele salto mortal ali pra frente que aquele cara faz tão bonito no trampolim.
Tá, mas aquilo ali é para alguns meses, quiçá daqui talvez um ano. Antes você vai aprender a cair no chão, e antes você vai aprender a rolar. Você vai aprender os fundamentos básicos para você, no mínimo, não se machucar. É isso, gente. Muito obrigado por acompanharem até aqui. Caso vocês queiram aprender um pouco mais sobre magia comigo, eu aconselho vocês a darem uma olhada nos links que tem aqui embaixo na descrição dos cursos que eu estou oferecendo até o momento da gravação deste vídeo. E até por acaso.